E aí, investidor, tudo certo? Pois é, eu recebi diversas mensagens no meu Instagram pedindo ajuda, então como que começa a investir nesse mundo das ações? E eu, em específico, quando eu comecei a investir, poxa, eu pesquisava bastante e tinha diversas informações que eu, olha, simplesmente não encontrava. Não encontrava de jeito nenhum e eu procurava na internet de tudo que é forma e, poxa, se eu recebesse as informações que esse vídeo aqui você vai receber, caraca, eu ficaria muito mais tranquilo. Então, se você está começando a investir ou está pensando a começar a investir em ações, com certeza esse vídeo foi feito para você. Então, só tem que ficar comigo para não perder nenhum detalhe. Investir com certeza é uma forma muito inteligente de a gente conseguir fazer o nosso patrimônio crescer. Isso é com certeza um fato. Óbvio, pode parecer difícil naquela primeira olhada assim, pô, dá medo e tal, aqueles números, tudo maluco e é conta pra cá, conta pra lá, diversas empresas, toda aquela história. Pode parecer difícil, não é mentira, com certeza investir não é para qualquer um, isso não é negado. E até tu pode pensar que, pô, eu comecei a investir, logo já vou ficar rico e é só maravilha e tudo mais. Não, mas espera aí, calma, tá? A gente precisa ir ponto por ponto e saber bem o que a gente está fazendo, certo? Então, não vamos botar ali a carroça na frente dos bois porque não dá certo. A gente tem que ter paciência, certo? Esse é o primeiro detalhe. E a gente não pode esquecer de um outro detalhe que é importantíssimo para fazer com que o nosso patrimônio cresça. É a constância no aporte. Isso é um detalhe assim, ó, fundamental para fazer com que o patrimônio sempre cresça mais e mais. Antes de mais nada, a gente precisa entender, afinal de contas, o que é essa tal ação, o que é, enfim, esse negócio aí que as pessoas chamam de ação, bolsa de valor e tudo mais. Beleza, vamos lá. A ação é uma pequena parte, né? É um papel, vamos supor assim que as pessoas chamam, da empresa que está listada na bolsa de valor, na B3, certo? Quando você faz essa compra, você está investindo nessa empresa, você não tem responsabilidade alguma sobre ela. Então tudo que acontece lá dentro da empresa, você não tem responsabilidade nenhuma. Se a empresa receber um processo, não vai estar vinculado ao seu nome. Isso não existe, não precisa ter medo quanto a isso, certo? Um outro detalhe muito legal é que, diferente de quando você de fato se torna sócio de uma empresa, você vai lá, abre sua empresa, toca ela, né, administra ela, tudo mais. A empresa realmente é seu, com um contrato social, toda aquela burocracia. Quando você vende, a burocracia é tão grande quanto no momento da abertura dessa empresa. Então, quando você se torna sócio de uma empresa, você faz a compra da ação dessa empresa, você não tem essa burocracia. Se você entender que não vale mais a pena investir nela, que você não quer mais ser sócio dessa empresa porque não faz mais sentido, não está mais na sua estratégia, basta você simplesmente pegar e vender a ação. Não tem estresse nenhum, nada de burocracia. Basta pegar lá, ir na sua corretora e fazer a venda. Bom, e não é porque você agora é sócio da empresa, após fazer a compra da ação, que você precisa então trabalhar nela, né? Como eu disse antes, então, na verdade, no momento que você está investindo, você está emprestando o seu dinheiro para a empresa e a empresa administra. Assim, poxa, utiliza esse patrimônio, esse dinheiro a favor dela. Então, ela faz investimentos novos, ela compra outra empresa, faz adquirências, enfim, ela vê o que é mais interessante para ela, para fazer com que o patrimônio dela, com que ela continue crescendo no mercado. Mas então aí tu me pergunta, Muriel, mas se eu não estou lá, se eu sou sócio dela, se eu estou botando meu dinheiro lá na empresa, estou emprestando para aquela empresa, para aqueles CEOs, para aqueles gestores, para aqueles caras lá de cima, para tocar o meu dinheiro, mas como é que eu sei então se vale a pena
comprar, não comprar, continuar com essa empresa ou não como investidor, como acionista dela. Um detalhe muito importante ser tocado aqui. A B3, ela obriga que a empresa listada na bolsa, ela te passa todos os detalhes importantes, assim, fatos importantes que ocorrem dentro da empresa para que você fique sabendo. Ou seja, lançou lá um relatório e aí é o fechamento do semestre, trimestre, do ano, balanço patrimonial. Então a empresa ela tem que divulgar para todos os acionistas, ela tem que deixar isso público para que você saiba, qual é que foi a quantidade de novos clientes, quantas viagens fez, o que adquiriu, qual a empresa comprou, qual é que foi o faturamento, quanto que lucrou, quanto que teve de despesas, enfim, um monte de informações, depende de empresa para empresa, o que é importante, o que não é importante, enfim, ela leva para o investidor todas as informações. Então a B3 ela obriga essas informações a serem apresentadas para todo mundo, deixando isso sempre público. E a gente não pode esquecer, a gente está falando de dinheiro, né? De ganhar dinheiro. E então como é que a gente ganha dinheiro aqui? Existem duas formas. Uma delas é, vamos supor que você comprou essa ação aqui por R$50 e daqui a uns anos você vende por R$60. Tu acabou ganhando R$10 aqui, então 50 para 60, R$10 de ganho de capital aqui. Mas também existem umas outras empresas específicas que são pagadoras de dividendo. Elas são conhecidas justamente assim, elas são boas pagadoras de dividendo. O que acontece? Elas pegam, então, conforme o lucro que elas têm naquele semestre, no balanço, enfim, no ano, elas pegam e distribuem esse lucro, parte dele, né, com todos os acionistas, e cada acionista recebe conforme a quantidade de ações que investe naquela empresa. Poxa, até então é tudo maravilhoso investir, não é mesmo? Eu só estou apresentando aqui coisas boas, teoricamente, então que vale a pena, tu ganha e ganha e ganha, enfim, tá? Mas para isso ser uma verdade, para isso ser um fato, tu precisa investir em empresas boas. Isso é um fato relevante, tá? Para valer a pena esse investimento, você de fato ganhar dinheiro com essa ação, você tem que investir em empresas boas. Mas antes de a gente falar o que é uma empresa boa, a gente precisa entender que na compra de uma ação em si, ela traz custos também. O investidor paga por isso. Existem dois que são os principais ali apresentados no momento da compra. O principal dele, que já deixou de ser algo normal nas corretoras, é a corretagem. Ou seja, é uma taxinha ali que toda compra que você fazia, eu vou falar isso no passado porque já não é mais tão comum, não é toda corretora que cobra a corretagem agora. Então, toda compra ali do lote que você fazia da ação, você pagava uma taxinha ali para a corretora. Tu comprava um lote específico de ações, você pagava R$10, vamos supor assim. E o outro custo que você pode acabar tendo, né, na compra da ação é o que eles chamam de spread. Então, para facilitar essa interpretação, o que é isso? Pense que você for comprar uma ação por R$5, mas o custo dela de fato para a corretora é de R$4,99. Então, a quantidade de ações que você comprou vezes a diferença ali, nesse caso aqui, desse exemplo aqui é de 1 centavo, vai ser o lucro da corretora. Então, essas são as duas formas mais tradicionais, né? Normais, assim, para quem trabalha no longo prazo, que vai acabar tendo de custo para a corretora. Então, se a gente for entender, assim, de uma forma mais fácil, e a dica que eu também deixo é: quanto menos você ficar fazendo compra, venda, menos custo você acaba tendo. Então, você compra e deixa para frente, esquece, longo prazo. Bom, mas então vamos lá. Para mim, investir corretamente é investir a longo prazo. Simples assim. Foca no longo prazo e esquece o curto prazo. Dessa forma. Mas vamos lá, a gente precisa saber o que é investir numa empresa boa, o que é investir corretamente. Investir corretamente é investir em empresas que têm lucro,
empresas que são sólidas, que têm ideias legais, que vendem um diferencial para o público. Dessa forma, então, tu consegue entender melhor e já ver um crescimento dela no longo prazo, ainda mais se ela tiver lucro, com certeza. Então, se porventura você fez a compra dessa ação e a ação veio a cair, não se preocupa, aproveite e compre mais. Vamos supor que daqui 10 anos você carregue essa ação então por 10 anos e você for vender ela 10 anos depois, olha, com toda certeza, se for uma empresa boa, se ela for apresentar sempre lucro atrás de lucro, ela só vai crescer o preço da ação, quando ela começa a pagar dividendos, ou ela já paga dividendos, você só tende a ganhar mais. Então, daqui 10 anos, se você comprou a 50, talvez você venda a 150, a 100 reais, não sei. Então, pensa que no futuro, a valorização, ela é muito certa no seu investimento. Então, para ficar claro aqui, um resumão para não ter estresse e não esquecer desses detalhes básicos simples aqui para você fazer investimento. Entenda aqui, se você ficar fazendo compra, venda, aquele negócio de trade, day trade e essas coisas assim, entenda que você pode sair pagando muito mais do que o normal, tá? Então evite fazer isso daí, pense sempre no longo prazo, certo? Trazendo essa questão do longo prazo, então evite ficar olhando diariamente o home broker lá onde é que você faz a compra das suas ações. Porque o que acontece? Quando você olha e vê que a sua ação está caindo, quando vê foi uma notícia ruim, entenda que, olha, toda semana o mundo, as notícias estão dizendo que toda semana o mundo vai acabar. Tá? Então esqueça isso, não fique perdendo tempo olhando todo dia, porque talvez na emoção, numa notícia ruim, que é algo passageiro, você pode acabar vendendo e fazendo uma má escolha e depois subindo e batendo recorde. É tudo passível, a gente não sabe do futuro. Inclusive, existe uma frase que diz, é assim, a ação ela sobe no boato e desce no fato. Então assim, às vezes o preço da ação que está lá no home broker não é condizente com o que de fato está valendo a ação. Então esquece, não fica olhando todo dia lá, porque pode ser que você faça uma escolha ruim por questão emocional. E até porque se você fez a compra de uma ação de uma empresa boa, no longo prazo as notícias elas são passageiras e não vai fazer diferença no longo prazo. Então, esquece, deixa quieto, deixa a questão de ficar olhando dia a dia, porque não é uma boa ideia. Até o Warren Buffett mesmo já tem ações há mais de 20 anos aí, como por exemplo a Coca-Cola, e ele sempre vem com uma frase dizendo algo do tipo assim, em resumo, olha, se eu sou sócio de uma empresa, eu sou sócio para levar ela para a vida inteira. Então assim, ele mesmo, como um exemplo de pessoa que ganhou muito dinheiro no mercado e se enriqueceu com o investimento em si, é um exemplo, eu acho que bom a ser seguido. Bom, mas antes de acabar esse vídeo aqui, eu preciso pedir para você, exatamente, você mesmo que está aí do outro lado, a se inscrever nesse canal aqui e curtir, porque assim você vai estar me ajudando. Eu estou começando aqui a trazer esse conteúdo para você, espero que você tenha gostado, e se você fazer isso daí, vai estar me ajudando, pois o YouTube ele vai acabar entregando esse conteúdo para mais gente aí que não tem esse conhecimento, ainda tem receio em começar a investir e tudo mais. Feito, gente. Até o próximo vídeo, então.